Eu tenho certeza absoluta que você deve lembrar dessa passagem política, ou melhor, dessa manifestação política do Paulo Guedes sobre o Brasil virar Argentina ou Venezuela. Isso aqui aconteceu há exatos 3 anos atrás, aconteceu em 2021. Paulo Guedes, durante um podcast, ele disse que o Brasil poderia virar Venezuela em 1 ano e meio. Só para constar, depois ele confessou que exagerou um pouco. Ele disse que em 6 meses o Brasil viraria Argentina e de que dentro de um ano e meio a Venezuela. Depois ele confessou que exagerou um pouco e que precisaria, na verdade, de uns 3 anos para virar Argentina e uns 5 ou 6 anos para chegar à Venezuela. Pois é, isso na visão do Paulo Guedes, se o Congresso Nacional não colocasse as reformas e deixasse o PT tomar conta de tudo. Pois é, eu ouso dizer que o Paulo Guedes estava errado ao se corrigir. 1 ano e meio depois, venezuelização do Brasil, passos largos, né? E a Argentina? Pois é, sobre isso aqui que eu quero falar. Um dos grandes problemas da Argentina é a dívida. É a dívida. O Hayek, Friedrich Hayek, que é um grande filósofo, lá em 1974, ele escreveu que a maior falácia que existe é o governo gastar dinheiro como se fosse dele. Porque ele sabe que o dinheiro não é dele. É por isso que ele gasta muito além do que ele deveria. E lá atrás ele já defendia que o gasto excessivo do Estado, o tamanho do Estado, levaria o país à miséria, a se tornar um país endividado. Os dois estavam certos, tanto o Guedes quanto o Hayek. Matéria da Folha do Estado. O Brasil passa a Argentina e vira o mais endividado da América Latina. A dívida brasileira equivale a mais de 80% do produto interno bruto. O que isso quer dizer? É o seguinte, um governo, quando ele é grande demais, quando ele gasta demais, quando ele está cheio de companheiro recebendo salários estratosféricos, quando ele gere mal o seu dinheiro, ele usa o dinheiro do pagador de impostos, do contribuinte. Só que o contribuinte é igual uma vaquinha, nós somos todos gado para o governo. E aí acontece que chega uma hora que você precisa produzir mais leite para vender mais, aí você está esgotando a vaquinha começa a emagrecer, você começa a tirar leite 2, 3 vezes por dia e a vaca já não está dando conta mais. E quanto mais você tira leite da vaca, menos leite ela dá. Quanto mais você tenta ir lá tirar, menos ela dá. O pagador de impostos é do mesmo jeito. E aí chega um momento que você não tem dinheiro. O que o governo faz? Ah, vamos pedir emprestado pro vizinho então. Aí ele vai lá e pega emprestado. Só para você ter noção, 85%. 85%. Quer dizer que para cada R$ 1.000 que o Brasil produz com o produto interno bruto, para cada R$ 1.000 só sobra 150 para mim. Os outros, 850, tudo dívida por culpa do Estado. Dá para você ter uma noção do tamanho do buraco disso? É grande demais. E o PT volta como se não houvesse amanhã, gastando, 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 sem preocupações em estabelecer sabe, política fiscal de austeridade. O Rubinho Nunes fez uma ironia aqui, né? Colocou um meme aqui e mostrou o tamanho do gasto brasileiro aqui. Ó. O governo brasileiro fecha contas de 2023 com um déficit histórico de 230 bilhões. Vai ter que repor de algum lugar, ou pegando emprestado, ou sangrando o pagador de impostos. E aí ele cita essa matéria que eu acabei de comentar com vocês. Brasil passa a Argentina e vira o mais endividado da América Latina. E aqui ele cita um meme aqui, né? Com a digníssima primeira-dama. Quem vai pagar a conta é o Ministério da Economia, não é o contribuinte, não. Parece que o Haddad deu uma errada e uma escorregada boa aí, né? Falar em déficit zero, que não ia gastar mais do que ganhava. Pois é, balela para enganar o pobre pagador de impostos. Dançamos mais uma vez. Mas olha só,
Outra matéria que eu quero tratar com vocês, ainda citando a questão econômica aqui. A criação de empregos formais em 2023 apresenta queda de 27% em relação ao registrado em 2022. Pois é, mas o pessoal não falou que estava gerando emprego como água? O mercado formal de trabalho fechou o ano passado com a criação de 1.483 milhão de emprego, perdão, considerando contratações menos demissões. Os dados consolidados do CAGED foram divulgados nesta terça-feira, ou seja, quase 30% menos carteiras assinadas e empregos formais. Não é o Lula e o ministro do Trabalho aí que dizia que, ora, nós precisamos criar ali empregos formais, proteger o trabalhador, precisamos, e se a Uber for embora, o Correio que tome conta? Pois é, e aí? Mostra pra gente só que se tem uma coisa que político não sabe, é gerir riqueza. Se soubesse, não era político, era empresário. Ponto. Vamos lá. Outra matéria que a gente precisa tratar aqui. Essa matéria que eu trago para vocês é a da CNN. Ministério Público Federal arquiva inquérito contra a diretora de inteligência de Anderson Torres. A Marília Alencar respondia sobre o 8 de janeiro, data em que era subsecretária de inteligência do ex-ministro da Justiça. Vocês acompanharam conosco aqui toda a CPI do 8 de janeiro. E a Marília Alencar, ela prestou depoimento e as acusações por parte da esquerda e do PT é que ela tinha facilitado, tinha ajudado todo aquele evento do 8 de janeiro. Acontece que o Ministério Público Federal fez análise aqui e falou: não tem nada, não tem nenhum dado, não tem nenhuma base, nenhum fundamento que justifica aqui dizer que ela tenha ajudado, participado ou facilitado o que aconteceu no 8 de janeiro. Vamos lá, vamos falar agora do Sérgio Moro. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná marcou para 19 de fevereiro o julgamento de ações contra o Sérgio Moro. Já tem, bem dizer, data aí para o Sérgio Moro caminhar rumo ao precipício, né? O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná marcou para 19 de fevereiro o julgamento de 2 ações contra o senador Sérgio Moro por suposto abuso de poder econômico na pré-campanha de 2022. O desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, do TRE Paraná, liberou o julgamento para julgamento as ações movidas pelo PT e também pelo PL, nessa terça-feira, dia 30 de janeiro. Enfim, o que a gente assiste hoje é absurdo o nível de perseguição contra aqueles que um dia resolveram ousar contra os corruptos do Brasil. Ontem a gente teve uma notícia devastadora, assustadora, né? De que o Brasil caiu 10 pontos na percepção do combate à corrupção. E aí tentaram a todo custo falar que é culpa do Bolsonaro. Será? Não é na gestão Bolsonaro que a gente está vendo o Toffoli tomar medidas absurdas e todos aqueles corruptos da Lava Jato voltarem para a cena do crime, como disse o Alckmin, né? O grande ponto que nós precisamos avaliar aqui é a tendência é piorar. A tendência é piorar. Daqui 5 ou 6 anos, você vai ver que o Brasil vai estar entre os últimos do ranking de preocupação em relação à corrupção. Vamos lá. Outra matéria. Matéria do CNN Brasil. A ministra da Saúde aguarda tradução da bula para início da vacinação contra a dengue. A pasta inicia a imunização em fevereiro. Depois do recorde, né, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou nesta terça-feira que o governo ainda espera a impressão da bula traduzida para o português para iniciar a vacinação. Nós ainda não iniciamos a distribuição porque há uma exigência que tem que ser cumprida pelo laboratório produtor, exigência regulatória da Anvisa de que a bula esteja em português. Então, o laboratório está finalizando o processo. Segundo os dados atualizados nesta terça-feira, só nas 4 primeiras semanas de 2024, o Brasil já registrou mais que o triplo de casos de dengue em relação ao mesmo período de 2023.
Essa turma aqui não é aquela turma da vacina, a turma da ciência, que é super eficaz. Ontem eu estava conversando com meu irmão e meu irmão fez uma pergunta. Falou, olha, lembra das críticas do Bolsonaro, né? Como que seria o PT hoje enfrentando a pandemia? Você já imaginou se a pandemia tivesse acontecendo durante a gestão do PT? Eu sei a diferença. Eu sei muito bem a diferença. Você não iria ver a mídia falando do número de mortes. É isso. O que ia mudar era isso. Não causariam aquele alarde, aquele pânico para parecer que está tudo bem. Os números não apareceriam da mesma forma que apareceram com Bolsonaro. 600, 700 mil mortes? Não. Ah, não. Aí as pessoas morreriam de outras coisas. Ah, não, esse aqui não foi Covid, foi gripe. Ah, esse aqui foi dengue. Aquele ali foi atropelado por um camelo no meio do mar. É, eles iam criar novas narrativas. Então, assim, na sua visão, você tá vendo o governo aí que dizia, ó, eu vou salvar os Yanomamis. O que tá acontecendo com os Yanomamis? Ah, o Bolsonaro, antivacina, eu sou o cara da vacina. O que tá acontecendo com a dengue? Como que seria? Coloca no seu comentário. Você acha que se fosse o Lula, durante a pandemia, vendo aqui a competência dos ministros do Lula, você acha que ia estar melhor? Coloca no comentário aí que eu quero saber, tá? Vamos lá. E por fim, mas não menos importante, já me estendi um pouquinho no vídeo, olha só isso aqui. O PT de São Paulo agoniza com bloqueios judiciais e adere à recuperação judicial. Se o partido não sabe gerir nem as suas próprias contas, quiçá gerir um país. O PT de São Paulo, principal diretório do partido de Lula, está com verbas do fundo partidário e das doações privadas bloqueadas, além de ter aderido a um programa de recuperação fiscal para conseguir quitar dívidas tributárias com a União, em ações milionárias na justiça estadual movidas por credores ao longo dos últimos anos. O diretório declarou que enfrenta extrema penúria, situação de miserabilidade econômica. Um dos principais pontos, só a dívida para a candidatura a governo do estado de hoje, do Padilha, que é ministro do Lula, deu aí um prejuízo de 1,9 milhão para o PT. Por quê? Porque eles deram calote nas empresas que foram contratadas para fazer a campanha. E aí, posso dizer com toda clareza que foi calote, porque já tem sentença condenatória e já está em execução e o dinheiro foi bloqueado das contas públicas. Agora você imagina, um partido que não sabe nem gerir as suas contas. O PL do Valdemar da Costa Neto tomou uma multa de 22 milhões, uma multa absurda, uma multa totalmente política, porque entrou com uma ação no judiciário de litigância de má-fé de 22 milhões. Está lá com recurso e vai ser um dos partidos que mais vai ter recurso ali para continuar. Então você vê aqui como que está a situação. É o mesmo PT que, sabe, fala que vai gerir bem. É o PT do Lula, que diz que prefere ministros políticos e não técnicos. Ministros não precisam saber administrar e nem resolver nada. Só precisa saber conversar com o povo. Esse negócio de técnico é mentira do Bolsonaro. Aí você está vendo o resultado, né? Obrigado, pessoal. Vejo vocês no próximo editorial.